Primeira saga, Conhecendo o Mundo. Capítulo 1, Prólogo. Episódio 1, Um jovem ambicioso. Era o ano de 4098 na cidade de Isao. O jovem Reco Marty Flores vagava pela cidade pensativo. Eu posso criar isso mesmo? Dizia ele inúmeras vezes enquanto fazia o caminho de retorno à sua casa. O jovem Reco é um rapaz muito talentoso, com uma vasta gama de habilidades, mas estar em escolas passava longe de ser uma delas. Estava no auge de seus 21 anos lunares, o que vem a ser aproximadamente 18 anos terrestres do calendário gregoriano. Ele recentemente havia perdido seu pai para uma certa doença ainda desconhecida pelos curadores locais. Mas isso faria mudar completamente o rumo de sua vida, pois Reco passa então a focar todo o seu tempo e seus pensamentos em seu ambicioso projeto. Agora sem ter a obrigação de honrar seus pais, que o cobravam muito desde sua infância. Tinha apenas que pensar em sobreviver e gastar toda a sua energia em seu projeto. Projeto esse que o caracterizava como louco perante seus saudosos pais. No entanto, isso nunca o impediu de buscar o que ele tanto procurava. Aquilo que sempre martelava a sua cabeça junto aos seus pensamentos. A ideia que lhe tirava o sono e que enlouquecia seus pais por não conseguir se concentrar em nada direito, tinha apenas pensamentos voltados para sua ideia. Reco sempre lutava contra tudo e contra todos para encontrar formas de desenvolver seu projeto. E não era qualquer projeto. Isso o fazia ser quieto, introspectivo, introvertido e às vezes de temperamento pouco amável. Desde pequeno, ele era fascinado pelos planetas e pelo espaço, mas como toda criança nodoriana, passou sua primeira e segunda vida seguindo os preceitos da sociedade em que vivia. E esse período era geralmente regido pelos pais, período no qual era de senso comum ir até a terceira vida, ou período de transição, como também era conhecido pelos habitantes de Zio. Isso quer dizer que, ao nascer um nodoriano, os pais têm por dever cívico prover alimentos, subsídios de informação e habitação regidos por lei para sua prosperidade na sequência da vida. Isso equivale a ser, teoricamente, dependente dos pais até a sua terceira vida, o que fazia dos nodorianos pessoas sempre relaxadas e tranquilas nesses períodos da primeira e segunda vida, porque de alguma forma sentiam que sempre teriam ajuda. Entretanto, no caso de Reco, que teve a perda de seus pais consideravelmente cedo, mais precisamente ao fim do período da terceira vida, ele tem perante a legislação mundial uma opção para dar seguimento à sua vida. De acordo com a Legis Sec 5, a lei do país que fala sobre a perda dos principais provedores de uma família. O herdeiro solitário pode ir à casa de ajuda ou simplesmente permanecer em sua residência e receber uma pequena quantia em dinheiro do subsídio democrático maior, o que o ajudaria a sobreviver até entrar em sua terceira vida e começar a fase em que seu destino começa a ser forjado para a sociedade e para o seu futuro de vida. Esta era a situação de Reco, e naquele dia ele acabara de retornar do júri supremo da terceira vida, que era a instituição que regia, normatizava, julgava e geria todos os habitantes e seus casos, enquanto na idade da terceira vida. Em Zio, havia um júri para cada vida, como era conhecida a classificação que foi criada pelo sistema de Zio para controlar as coisas. Assim, cada pessoa entrava em uma classificação para a vida. Ao todo, eram 7 vidas. Primeira vida. Compreendia pessoas recém-nascidas, 0 ano aos 6 anos de Zio. Segunda vida. Compreendia pessoas de 7 anos aos 12 anos lunares de Zio. Terceira vida. Compreendia pessoas de 13 anos aos 24 anos lunares de Zio. Quarta vida compreendia pessoas de 25 anos aos 48 anos lunares de Zio. Quinta vida compreendia pessoas de 49 anos aos 92 anos lunares de Zio. Sexta vida compreendia pessoas de 93 anos aos 104 anos lunares de Zio. Sétima vida compreendia pessoas de 105 anos aos 126 anos lunares de Zio. Com o seu destino em julgamento e sendo analisada pelos profissionais do júri supremo, Reco pouco se interessava pelo resultado do julgamento, voltava aparentemente despreocupado e pensava apenas em seu projeto. A única coisa que passava pela sua mente, às vezes, era o trabalho que lhe daria e o tempo que seria perdido caso os juízes o recomendassem ficar em uma casa de ajuda.
Isso porque ele teria que desmontar e transferir todo o seu trabalho de anos para um novo local desconhecido. Mas ele tinha em mente que algumas situações tendiam positivamente para ele ter como decreto dos juízes a liberação para uma vivência livre e com a permanência na casa de seus pais. Estas, no caso, eram: já habitava sozinho a casa por 2/3 do ano, responsabilizava-se pela gestão financeira da casa, pois como seu pai estava internado todo esse período de 2/3 do ano, ele fazia todos os serviços da casa, comprava suprimentos, mantinha a área comum limpa, não gerava desordem, ou seja, cumpria com as responsabilidades que lhe eram devidas para a capacidade de ter uma habitação. Apesar de não gostar das escolas, ia muito bem nos deveres e sempre foi bem citado nas reuniões do corpo de tutores da escola. O tempo para se tornar pertencente à quarta vida era pequeno. O centro de cura não expediu nenhum requerimento de ajuda. E também sabia que os pontos contra estes eram menores, apenas. Ele ainda estava na terceira vida e lhe faltavam apenas 159 dias para chegar à quarta vida. A perda recente dos pais, possível abalo psicológico. Mas todo esse imbróglio não tirava seu foco, voltava a ele com seu pensamento focado no seu projeto. Fim do episódio 1.